Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. O filme que eu vou falar hoje é um filme bem interessante que eu assisti esse final de semana. Estamos agora no início de julho de 2019. Eu assisti agora no finalzinho de junho, no final de semana. O filme que se chama Bem-vindo a Marvin. Eu não sei se é assim que fala, é um nome bem estranho, mas eu vou deixar escrito aqui. O ator principal é o Steve Carell. Também acho um pouco difícil de pronunciar o sobrenome dele, É o cara que fez o Virgem de 40, um cara bem engraçado, faz muita comédia. E esse filme é meio que um drama, Eles tentam colocar um pouco de comédia, mas ele é muito drama. É um filme muito drama mesmo, mas extremamente interessante, me surpreendeu. A surpresa que eu tive desse filme é porque ele é um filme baseado em história real. Parece que ele é baseado num documentário de 2010 que é baseado numa história verídica, De ator principal é ele, o Steve Carell. Pesquise aí os filmes que ele fez, se você tiver interesse. É um cara muito bom, gosto muito dos filmes dele. E o que eu acho importante desse filme que eu estou falando agora é que ele trata de preconceito, ele trata de crime de ódio, E é um tema que está em alta, o crime de ódio, o preconceito, principalmente questão de homofobia. Então se você quiser assistir um filme mais ou menos nesse estilo, que é um drama, que conta a história desse cara, o que aconteceu com ele, que é um fato bem grave, mas o final do filme é bom, tem um final bom. Então até vale a pena, porque no final pelo menos a gente tem um certo alívio, de como o cara supera pelo que ele passou. E está muito recomendado, vale a pena para quem quer ver mais ou menos uma história real nesse sentido. E agora eu vou contar um pouco do filme, que vai ter spoilers, porque o filme ele vai revelando o que aconteceu com o cara aos poucos, e eu vou ter que contar o que aconteceu já de cara para vocês entenderem a história. Até porque quando começa o filme não faz muito sentido, é bem estranho, o estilo é bem estranho, e só no meio do filme que você vai entendendo tudo, as coisas que vão se revelando ali. Porque as primeiras cenas do filme, os personagens são bonecos, depois você vê que é um filme mesmo normal, com atores normais e tudo, mas no começo é meio estranho, você não entende sobre o que é o filme exatamente, o que está acontecendo. E esse é um filme bom para mostrar para as pessoas preconceituosas, as pessoas homofóbicas, a imbecilidade delas, e o preconceito que elas têm e o que pode causar. Então vamos lá, agora é um momento spoiler. Se você não quer saber nada do filme, não continue vendo esse vídeo aqui agora. Se você não se importa, continue que vai ser coisa interessante que eu vou contar pra vocês. Talvez você não quer ver o filme, você não tem muito tempo para assistir o filme, Eu vou contar pra você aqui a história agora. O filme começa com esse personagem, que é o cara principal, interpretado pelo Steve, que ele tá lá fotografando alguns bonecos. E no começo esses bonecos estão conversando e parece uma animação mesmo, os bonecos estão interagindo. É um cara lá, um soldado, combatendo os nazistas e tem umas mulheres que o salvam lá, e ele criou uma cidadezinha lá, que é a tal da Marvin. E essa cidadezinha de maquetes, ele criou essa cidadezinha de maquetes para os bonecos. E aí, de repente, mostra o cara adulto, meio que brincando com esses bonecos lá, e vivendo isso e tirando fotos. E ele faz os cartões com essas fotos, não sei se ele ganha dinheiro, faz exposição com isso, Bem interessantes. E aí ele tá nessa casa lá, vivendo numa casa, e ele tem tipo uma cuidadora que ajuda o cara, dá remédio pra ele, faz um monte de coisa, porque o cara ficou meio doido. O que aconteceu? Ele apanhou pra caramba na rua, apanhou e perdeu a memória, ficou meio bobo e tal, e traumatizado pra caramba, porque ele tomou uma surra, quase morreu, ficou em coma e quase morreu. E é um caso que repercutiu lá nos Estados Unidos e ficou bem... O pessoal da região ficou bem abalado com a situação desse cara, O cara, onde ele ia, o povo comentava, não, é aquele cara ali que apanhou, que quase morreu. Uns 5 caras bateram nele. E aí, qual que é o motivo por que os caras bateram nele? Ele estava num bar, costumava beber e ficou bêbado e começou a falar demais. E ele é um cara que gostava de usar sapatos femininos. Ele não era gay, ele não era homossexual, pelo menos no filme não fala nada sobre isso. Ele simplesmente, e ele não vestia roupas de mulher, ele simplesmente usava sapatos femininos. Salto alto, aquelas coisas. Ele usava sapatos femininos.
Era isso, ele tinha uma coleção de sapatos femininos e usava. Só que no bar ele tava normal, ele tava de tênis, roupa normal. E ele deixou escapar isso, não sei, os caras descobriram que ele gostava de usar sapatos femininos. E aí no caminho indo embora para casa, ele estava indo a pé, esses caras abordaram ele no meio da rua lá e começaram a questionar: ah, você usa roupa de mulher, você é viado, você é bichinha, não sei o que, aquela coisa toda, né? E aí o cara falou, e o cara tava bêbado, ele só respondeu: não, eu só gosto de usar sapatos de mulher. E aí esse já foi o motivo mais do que suficiente para os caras começarem a espancar o cara lá. E todo mundo batendo nele, espancou ele até ele ficar em coma e desmaiar, e perder memória e ficar com várias sequelas. Isso aí a gente descobre mais no meio do filme. No começo do filme ele tá lá, vivendo a vidinha dele lá toda diferente, a gente acha o cara excêntrico, e depois a gente descobre por causa disso que ele ficou assim. E aí esse cara está passando por um processo, os criminosos foram presos e eles estão passando por um julgamento. Só que no julgamento esse cara tem que ir lá para apresentar a sua versão, como vítima e tudo. O advogado chama o cara para apresentar lá para os caras pegarem uma pena alta. E aí ele não consegue enfrentar os caras, encarar esses caras, ele foge do julgamento, ele tem recesso nas sessões lá, então é complicado, ele ficou traumatizado. Mas ao longo de sua vida, depois do que aconteceu, ele foi fazendo amizades e as mulheres que ele ia conhecendo, ele comprava bonecas e criava as personagens, e ele mentalizava isso, ele tinha meio que parecia alucinações. Ele vivia num mundo paralelo, ele era um boneco combatente do nazismo, e tinha as bonecas que ele conhecia, que eram as ajudantes dele lá na cidadezinha. E nesses bonecos que ele tinha, também tinha os nazistas, que eram os bonecos que representavam os caras que bateram nele, porque inclusive um dos caras que bateram nele tinha lá o símbolo nazista no braço. E ao longo do filme vai desenrolando essa história dos bonecos ali, ele fantasia uma história que vai paralela à vida dele, ele conhece uma mulher que é vizinha dele lá e até meio que se apaixona por ela, mas também não dá certo. E aí ele se sente mais rejeitado ainda, dá uma certa crise lá. Mas no final de tudo ele tem algumas pessoas que o ajudam, que o apoiam. E aí o advogado também dele vai lá e faz o cara ir no tribunal, e ele consegue superar essas limitações dele e consegue fazer o seu depoimento lá no tribunal, falar o que aconteceu. E eles não falam a sentença que os caras tomaram, porque isso aí também não importa. O importante é que o cara meio que superou o que aconteceu. E no final mostra a exposição dele, das fotos dos bonecos, e ele já vai sair com a mulher lá que estava chamando ele para sair há muito tempo, mas ele não aderia porque ele estava com esse trauma. Então a gente vê que parece que ele melhorou, assim, ele superou isso. Mas é um caso que foi muito chocante, né? O cara ser espancado simplesmente porque usava sapatos femininos, e no dia ele nem estava usando, ele só falou isso, mencionou que ele tinha uma coleção de sapatos femininos e usava. E falava que gostava de calçar os sapatos femininos porque ele meio que pegava a essência da mulher e tudo. E isso aí a gente não entende direito o que ele sentia, não sei se era algum fetiche, alguma coisa, mas ele gostava de mulher. No filme pelo menos retrata isso, né, que ele gostava de mulher. Mas os preconceituosos, animais que tem por aí, eles não querem saber. É bem parecido com o fato do cara lá que estava abraçado com o filho no shopping lá, encontrou com o filho, os caras foram lá e bateram nos dois. E também um cara deu um beijo no rosto do filho, numa exposição dessas de rodeio, essas coisas lá, eles também bateram nos caras. A mãe e a filha andando de mão dada também, bateram nela. Esses casos que aconteceram aqui no Brasil, bem parecido, que os caras nem sabem se é gay, se não é, vê lá um gesto de carinho, um gesto de afeto entre pai e filho, e eles acham que já é gay, já quer bater, e mesmo que fosse gay, tá totalmente errado, completamente errado. Mas para vocês verem o grau de paranoia e de imbecilidade que são esses caras aí neonazistas, que são ligados aos grupos da direita e grupos preconceituosos, que é muito comum nos Estados Unidos, e muitos brasileiros importaram isso, né? Brasileiros imbecis. Mas é isso aí, o filme fala sobre esse assunto, é um assunto bem interessante, vale muito a pena assistir e está recomendado. E até o próximo vídeo e falou, galera!